Olha só, nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o secretário de Fazenda do Estado, o secretário Rafael Fonteles. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos aqui do Jogo do Poder e os telespectadores da TV Meio Norte. Secretário, o senhor está comemorando nas redes que o Piauí superou 15% da receita anual em investimentos. O senhor cita receita corrente líquida, o que vem de recursos da União, e dizendo que mais de 1,5 bilhão, na verdade, dos investimentos totais do Piauí, os investimentos totais em infraestrutura chegaram a 1 bilhão e 730 milhões de reais. E que desse total, 1,5 bilhão somente com recursos estaduais. E os recursos federais vindos da União complementando com mais 200 milhões. E isso é um fato. Em relação a outros estados brasileiros, o Piauí está na vanguarda. Não em números absolutos, mas nos números relativos. Em relação à receita, é o Piauí quem mais está investindo em infraestrutura. E aí, a minha pergunta, quando o senhor assumiu, qual era o percentual investido, quando este governo assumiu lá em 15, né? Qual era o percentual investido e qual é o percentual de investimento hoje e o que propiciou esse aumento? Bom, perfeito, Amadeu. Como você disse, é o recorde histórico você ter 15% da receita do ano aplicada em investimentos. E isso não foi à custa de um desequilíbrio nas outras despesas. Pelo contrário, as despesas obrigatórias estão em dia até sendo antecipadas. A folha de pagamento dos servidores, o custeio da máquina pública e ainda tendo 15% da receita para investimentos. Rodovias, obras de sistemas de abastecimento d'água, escolas, hospitais, tudo aquilo que muda e melhora a qualidade de vida da população. Em relação à sua pergunta, o recorde anterior era 1,1 bilhão em 2013, se não me engano. Nos outros anos, por exemplo, 2015, que é o primeiro ano da nossa gestão, o valor percentual não chegava a 6%. A nossa meta... Eu tenho outra curiosidade, não sei se são números históricos, mas não sei se o senhor tem os números desse percentual de investimento quando o primeiro mandato o governador assumiu em 2003. Eu não tenho especificamente 2003, mas 2015 era 6%. Em 2003, 6%. O primeiro ano do Elton Dias, eu suponho que foi muito menor do que 5%. Só para você ter ideia, o governo federal não chega a 3%. Então, chegar a 10%, que era a nossa meta, né, já era uma meta muito ousada. Mas nós chegamos, surpreendeu até a mim, 15%, 1,7 bilhão. Então, esse já é um fato relevante. Mas tem um outro fato relevante que você também citou aí na hora de fazer o comentário inicial. Desses 1,7, 1,5%, ou seja, 90% praticamente, são com recursos do Estado do Piauí. Menos de 200 milhões vieram de recursos federais para o governo do Estado do Piauí. O que prova uma diminuição absurda da dependência do Estado do Piauí em relação ao governo federal. Ou seja, mesmo que não tivesse nenhum centavo federal, a gente ainda teria quebrado o recorde histórico, porque 1,5 já seria o recorde histórico. Inclusive, secretário, quebra aquele discurso, um discurso meio infeliz e degradante para a gente, de que a gente vive numa eterna dependência do governo federal. Esse discurso mostra que está superado esses dados. Nós quebramos o recorde histórico de investimentos sem contar os recursos federais. Claro que seria muito melhor se o governo federal mandasse mais recursos, mas não é o que acontece no caso do presidente Bolsonaro. Mandou menos de 200 milhões para o governo do Estado do Piauí aplicar investimentos, eu estou contando tudo, Amadeu, emendas, o que foi para investimento, tudo. E o governo do Estado, com as próprias pernas, investiu 1,5 bilhão de reais em rodovias, em obras de mobilidade urbana, em escolas, em hospitais, quebrando esse recorde histórico. Então, são duas informações importantes, a meu ver, nesta mesma notícia. Por isso, nós realmente divulgamos isso, até como uma notícia importante para a população, que está podendo ter o maior quantitativo de obras, ao mesmo tempo sendo feitas
em 224 municípios e com recursos do próprio governo do Estado e mais, sem comprometer o endividamento do Estado, que, como eu sempre disse aqui várias vezes, mantém-se em níveis muito inferiores ao endividamento de outros estados mais ricos, ao do próprio governo federal. Eu lembro, isso aí na década de 80, a Receita Geral do Piauí, primeira vez que eu acessei números, lá na Secretaria de Planejamento, viu, secretário? Ainda na gestão Hugo Napoleão. Era o seguinte, era 30% de recursos de receitas próprias, 70% de transferências federais. Qual é o cenário hoje? Se você... Investimentos, só investimentos... Não, estou falando total. Ficou 90-10, mas total fica em torno de 60 receitas próprias e 40 receitas... O que também é uma excelente notícia, que a gente cada vez, o que você disse, cada vez menos estamos nestas dependências das ditas transferências federais. Mas o Ananias quer um duelo. Secretário, a gente convida aqui o secretário, Ananias. Você traz um duelo, Ananias Jorge? Né? Qual é o duelo aí, Juliana? Qual é o duelo, Juliana Barros? Não fez. Mas qual é o duelo então, Ananias? Duelo do secretário Rafael Fonteles e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Por quê? Do ponto de vista político, secretário, a gente tem visto que essa questão de investimentos tem sido uma pauta do discurso do ministro Ciro Nogueira, ele apontando, inclusive, por diversas vezes, como o senador que mais trouxe investimentos do governo federal para o estado do Piauí. E esse relatório traz os números que o senhor já frisou aqui, de 1,5 bilhão de investimentos do governo do estado e 200 milhões de investimentos do governo federal, ou seja, um número bem menor do que os recursos próprios empregados. De certa forma, é uma resposta também a esse discurso político da oposição de que o governo federal é quem investe no Piauí e não o governo do estado? Não, na realidade, a gente trabalha com os números, né? O que eu quis demonstrar, e na verdade os números demonstram e não eu, é que o Piauí depende muito pouco, muito menos do governo federal. E que, infelizmente, dos 1 bilhão e 700 milhões de reais empenhados em investimentos pelo governo do estado do Piauí, no ano de 2021, apenas ou menos de 200 milhões foram oriundos de recursos federais. 1,5 bilhão, mais de 1,5 bilhão, foram de recursos do próprio governo do estado, recursos próprios do estado do Piauí, do contribuinte piauiense. É isso que o senhor falou? É praticamente isso. É o 90-10 que o senhor falou, 90%. Praticamente isso. Do que é investido é próprio e 10% União. Na parte de investimento. Então, obviamente que a gente lamenta muito que o governo federal tenha investido pouco através do governo do estado. Eu até pedi para fazer um levantamento também contando os municípios, considerando tudo também dos municípios, para que a gente possa fazer esse debate. Mas o fato é que o estado do Piauí, o governo do estado, bateu o recorde histórico de investimentos e bateu com muita folga. Era 1,1 bilhão, normalmente, só para você ter ideia, no ano passado foi 800 milhões. Então pulou para 1,7 bi e esse ano, em caixa, tem mais de 2 bi. Não sei se as obras irão acontecer na velocidade ideal, mas, em tese, em 2022, a gente deve investir mais do que 2021. E com recursos, repito, próprios, sem comprometer as despesas obrigatórias, o funcionamento normal do Estado e sem comprometer o endividamento do Estado. Ou seja, é uma gestão do governador Wellington Dias que priorizou o equilíbrio das contas para ter dinheiro para pagar o que é obrigatório e fazer investimentos que é o que a população mais deseja. É uma rodovia para ser feita, é uma escola para ser melhorada, é uma viatura para a polícia militar, é uma ambulância para um município, é a ampliação de hospitais novos, como a nova maternidade de Teresina, como o novo Hospital Regional de Picos, a adutora do litoral, que já teremos inaugurações parciais agora em fevereiro e março, também chegar o asfalto nos 224 municípios, como vai acontecer em Pavussu nesse mês de janeiro, e em Morro Cabeça no Tempo no mês de março. É a rodovia da soja que vai sendo concretizada, é a Transcerrados que está sendo dado continuidade.
obras que melhoram a qualidade de vida da população e geram emprego e renda. Pois não, Raniele? Bom, secretário, o senhor também é presidente do Concefaz, né, Comitê dos Secretários de Fazenda, e hoje teve um novo reajuste no preço dos combustíveis. E, novamente, os governadores entram nessa questão, junto com os senhores secretários de Fazenda, e decidiram não prorrogar o congelamento do ICMS. Por que vocês decidiram fazer isso? Porque, realmente, o aumento do preço não é culpa do ICMS? Olha, veja só, o ICMS está congelado, a alíquota, há mais de 5 anos, mas agora os estados congelaram, foi o preço sobre o qual incide a alíquota. Ou seja, mesmo que o preço varie, o percentual vai incidir sobre o mesmo preço de combustível. Você está congelado 100% agora. E mesmo assim a Petrobras anunciou ontem um aumento de 8% na gasolina e no óleo diesel. É a prova cabal, agora é mais do que cabal, de que o aumento do preço dos combustíveis é culpa exclusivamente da Petrobras e do governo federal do presidente Bolsonaro. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. E agora, os estados voltam a discutir, ainda estão em discussão, os secretários de Fazenda e os governadores que tomam a decisão final sobre prorrogar ou não prorrogar o congelamento dos preços. Há uma dúvida, inclusive, eleitoral. Em ano eleitoral não se pode fazer refis, não se pode dar benefício fiscal. E quando você congela o preço, é um benefício fiscal, sim. Então isso pode ter repercussão, inclusive eleitoral, e isso está sendo colocado no debate que os governadores estão travando. Então o preço da gasolina e do óleo diesel está aumentando amanhã nas bombas, com o ICMS congelado, ou seja, culpa da política de preço da Petrobras e do governo federal, que é o acionista majoritário, que não revê essa política, não faz um fundo de equalização de preço, que já existiu no passado, mantendo as regras de mercado. Portanto, é uma discussão, na minha visão, encerrada. Pois não, Ari? A gente tem mostrado aqui, secretário, muito boa tarde, o senhor tem recebido lá no seu gabinete, na Secretaria da Fazenda, políticos de todos os partidos, inclusive de partidos que não são da base do governador Wellington Dias. Uma vez candidato a governador, queria saber se o senhor vai aceitar o apoio independente de partido, ter, por exemplo, candidato a presidente. O PDT, por exemplo, tem o Ciro Gomes, mas a gente vê o pessoal do PDT sempre reunido com o senhor, sempre lá tratando de obras. Então, o senhor vai ciscar para dentro, como faz o governador, quer me apoiar, quer vir no meu projeto aqui para o governo do Estado, independente de que partido seja, eu quero o apoio? Olha ali, primeiro nós temos que aguardar as definições dos partidos sobre as composições de chapa. O que eu já disse aqui várias vezes é que nosso nome está à disposição. Os partidos começaram essa discussão de forma mais afunilada agora, mas tem que respeitar as instâncias partidárias, pelo menos no Partido dos Trabalhadores, que é ao qual eu pertenço desde 2002, não é? Você tem que respeitar bastante a democracia interna do partido. Então, somente nesse momento é que eu vou poder me inserir diretamente no debate político-eleitoral. O que nos cabe nesse momento é seguir a liderança do governador Wellington Dias, é um grande maestro dessa base aliada, como você mesmo citou, consegue, não é, compor uma base aliada muito coesa, tanto para governar como para participar das eleições. Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa em 2022, essa base aliada, que é o campo ligado ao presidente Lula, é bom que se diga, não é? Estará unido, coeso e, em breve, né, essas discussões mais específicas de composição de chapa, tanto majoritária quanto proporcional, não é? Apoio à candidatura federal, à candidatura estadual, serão definidas. O que para mim está muito claro, aí na minha visão particular, é de que tem dois campos políticos, no Brasil e no Piauí. O campo do presidente Lula e o campo do presidente Bolsonaro. As outras forças existem, faz parte da democracia, mas não estão tendo nenhuma potência eleitoral para figurar nas pesquisas. Por exemplo, hoje mesmo saiu uma pesquisa em que o presidente Lula... Vamos mostrar daqui a pouco aqui, secretário. Ganha novamente no primeiro turno, já é a 7ª pesquisa, Amadeu, que coloca, de 4 institutos distintos, que colocam vitória do presidente Lula no primeiro turno. Isso já vem de 4 meses para cá, é um cenário consistente. Em segundo lugar, tem o presidente Bolsonaro acima dos 20 pontos percentuais, entre 20 e 25, e os outros candidatos, que são vários, pontuando abaixo de 10 pontos percentuais,
a maioria não chega sequer a 5. Então, é natural que haja dois grandes campos políticos. O da extrema-direita, liderado pelo presidente Bolsonaro, que está aí cuidando da economia e da pandemia, como todos estão avaliando de forma péssima, inclusive, né? Desemprego recorde, inflação bateu 10%, cuidado com a pandemia, nem se fala, ainda hoje questiona a vacinação. E o outro lado do presidente Lula, que é a favor da ciência, a favor do meio ambiente, é a favor do investimento público, como nós acabamos de anunciar aqui no estado do Piauí, para gerar emprego e renda, que tem a opção muito clara em defesa do emprego, não é? E que já provou que soube fazer isso, combatendo a inflação, combatendo os juros altos. Então, são dois campos políticos bem distintos. E isso vai se irradiar, a meu ver, para os estados, inclusive para o estado do Piauí. Então, nós, eu, o governador Wellington Dias, a governadora Regina Souza, né, os partidos aliados, fazem parte aqui no Piauí do time do presidente Lula. O outro lado, nós entendemos que fará parte do time do Bolsonaro. Pois não, João? Não, eu queria perguntar, inclusive, a respeito dessa composição da base. Você vê aí que os apoios ou não apoios contra Bolsonaro aqui no Piauí são expressos até mesmo pelos seus aliados tradicionais, como o próprio PP, que pode ter um candidato que não declara apoio a Bolsonaro. No caso do senhor, quem for para a candidatura Rafael, tem necessariamente que ter um alinhamento político com o presidente Lula? Olha, a questão não é só a declaração, a questão é com quem a pessoa, o time é muito claro, a população enxerga muito claramente, né, o time que cada um faz parte, né? Obviamente que tem alguns casos específicos, ainda indefinidos, de pessoas que estão ainda, digamos assim, namorando os dois lados. Isso acontece, mas na hora H isso não existe. Na hora das definições você vai estar ou do lado do presidente Bolsonaro, dos seus ministros e tudo, e outro do lado do presidente Lula. Eu acho que não tem como separar muito essa questão do time. É claro que numa eleição ninguém dispensa apoios, obviamente ninguém dispensa apoios, né? Havendo um apoio dentro, né, desse entendimento, obviamente que a tendência dos candidatos é naturalmente aceitar o apoio. Mas para o eleitorado, para o povo, a meu ver, haverá uma distinção clara. Você está ou não está no time do presidente Lula, ou você está ou não está no time do presidente Bolsonaro. Já dizia Maria Mendonça, não tem lá, né, meu amigo? Eu quero agradecer, secretário, pela presença do senhor hoje aqui com a gente e a entrevista que nos concedeu no Jogo do Poder aqui no Agora. À disposição, Amadeu, e uma boa tarde a todos os telespectadores.